obrigado, Bits, pela apresentação, né? Então, vou prosseguir aí para a próxima apresentação. Está um pouquinho atrasado, vou tentar recuperar aqui um pouquinho o tempo, né? Como o Brits bem colocou, a gente está desenvolvendo aí um projeto, né, aqui na Unicamp, e eu vou falar um pouco dessa parte aí do hardware, do software e da estrutura do sistema, né? Ele ainda está em desenvolvimento, a gente está na fase de ter terminado a instalação do sensoriamento, né, nas salas, aqui na Faculdade de Engenharia de Engenharia Mecânica da Unicamp, né, e estamos na fase de desenvolvimento da interação com o usuário, que é via celular, tá? Uma rápida apresentação minha, sou formado aí em engenharia elétrica, né, sou da área de sistemas de potência, trabalhei bastante tempo com projetos aí na área de automação, né, de subestação, e também trabalhei na iniciativa privada, na CPFL, inclusive, na área de planejamento energético das distribuidoras, né, e atualmente eu sou doutorando da Faculdade de Engenharia Mecânica, né, do Planejamento de Sistemas Energéticos da Unicamp, e tenho trabalhado aí no tema de eficiência energética, e mais na parte, focada na parte comportamental, né, então, mudanças, ou estudar os hábitos de uso, né, principalmente de equipamentos, e como essa mudança pode melhorar, né, na eficiência energética e no uso racional, né, de equipamentos, né. E aí no projeto, a gente decidiu focar no equipamento de condicionamento ambiental, que é o ar-condicionado, né, que em determinados momentos aí do ano, ele pode chegar até uns 40% do consumo total aí de uma unidade, né. Então, estamos aí focando no ar-condicionado e vou mostrar para vocês um pouco do que está sendo feito dentro do projeto, tá? Bom, como o Brits bem apresentou e colocou, o GENET ele tem dois objetivos aí, né? Um é essa parte aí que a gente está chamando de educação energética, né? Que seria usar essas ferramentas de IoT, né, para monitoramento, também interação com o usuário, e trazer informações mais precisas para ele, né? Então, enquanto uma pessoa está numa sala utilizando um ar-condicionado, de que maneira ela pode, por exemplo, mudando algum hábito, ou operando de uma maneira um pouco diferente, ter um melhor uso dessa energia, mas sem abrir mão, por exemplo, do conforto térmico, né? E para isso a gente está utilizando essa plataforma aí de IoT, né, para poder interagir com esse usuário, né. Então esse é um dos objetivos do projeto do GENET, tá? A aplicação, como eu mencionei, a gente está focando no condicionamento ambiental, né, no ar-condicionado, e essa aí é uma foto do ar instalado no prédio da engenharia mecânica, né, é um equipamento novo, inclusive é um dos equipamentos que o Juliano mencionou, né, que foi do projeto de retrofit, de substituição. Ele era um equipamento antigo, da década de 90, um ar-condicionado de janela, barulhento, que consumia bastante. Pelo programa de PE, ele foi trocado por um de mesma potência, moderno e bem mais eficiente, né? Então, em cima desse equipamento, a foto ali mostra um fiozinho ali, é um sensor de temperatura, que a gente está captando a temperatura do ar que sai. E também ele não aparece ali na foto, mas na parte de cima a gente está pegando também a temperatura que entra, né, do ar, né. E fora da foto também ele está sendo monitorado o consumo, né, do equipamento. Então, são esse tipo de informações que a gente está captando e para se atingir essa eficiência energética plena, né, não basta apenas adquirir equipamentos eficientes, né, então a gente pode se guiar aí pela etiqueta, né, de eficiência, um tipo A,
com o selo Procel, né? Mas isso não garante, né, que você vai ter uma eficiência no consumo. Na verdade, a questão de como ele é utilizado, né, pela pessoa, ela também influencia bastante no consumo final. Então, estamos aí falando sobre hábito de uso, né? E uma outra questão também, também ajudaria a automatizar o equipamento, né? Então, desligar em horários que não tem ninguém, fora que não precisam ser utilizados, um controle de temperatura melhor, né? Como no caso dos inverters, né? Do ar-condicionado. Mas aí cai num seguinte problema, né? Os ambientes que não são automatizados, então vão continuar ineficientes. Por isso, o usuário ele desempenha uma função muito importante aí para poder contribuir com a eficiência energética do equipamento, né? Então, além em cima, na verdade, desse monitoramento, né, dos equipamentos, aí no caso do ar-condicionado, a gente tem que interagir com o usuário. Então, a gente optou por utilizar um celular, né, e isso em cima de um aplicativo, de um app, né, a gente trazer aí para o usuário as informações sobre as condições do ambiente, né, e do consumo do equipamento, que são coisas assim, básicas, mas que hoje dificilmente as pessoas têm isso disponíveis, né. Então, quanto está a temperatura dentro da sua sala, quanto está lá fora. Você está vindo de um ambiente que está 35 graus hoje lá fora e vai entrar num ambiente de 20 graus. Então, questões, por exemplo, que a gente sabe por intuição de que você vai ter um choque, por exemplo, de temperatura, com o monitoramento você consegue mostrar isso claramente, né? E, além disso, em cima do monitoramento, né, desses dados coletados, a gente pode também fazer alguns tipos de cálculos, aqui no caso, cálculos sobre o conforto ambiental, né? Então, quantizar o quanto a temperatura dentro do ambiente climatizada por esse aparelho, se ele está dentro ou fora de certas condições de conforto, né? Então, vamos sugerir alguma forma de uso desse equipamento, por exemplo, em settings de temperatura, que ele consiga se sentir confortável, né, mas sem abrir mão, né, então sem abrir mão desse conforto, mas utilizando o menos energia possível, né. E o IoT aí, o celular, no caso essa ferramenta, ela também receberia um feedback do usuário, porque como o Juliano também bem colocou, usuários de uma sala, têm características muito diferentes, né? Então, uns sentem mais frio, outros sentem um pouco mais calor, outros preferem de um jeito, outros outro. Então, esse feedback realimentaria esses algoritmos, né, que a gente está calculando de sugestão para o usuário, né? Então, essa ainda é uma fase que a gente está em desenvolvimento, tá? E aí, com isso, o objetivo final de todo esse sistema é atingir essa educação energética do usuário, né? Então, essa figura aqui ilustra aí um pouco bem aí a situação, né? Que não basta ter só os equipamentos eficientes, mas você precisa também de usuários que são eficientes, né? Então, talvez um usuário que seja, aí, no caso, uma classificação A de uso, né, de equipamento, ele possa ir num ambiente que tem equipamentos não tão eficientes, mas usar isso de uma maneira bem melhor, tá? Então, para isso, dotar o usuário, né, sobre a utilização mais eficiente de equipamentos, né, mesmo em ambientes não monitorados, que aí está o grande ganho em relação aí à automação, né, de equipamentos, e para que se ter essa eficiência energética eficaz, aí você tem que ter o equipamento eficiente, mais uma pessoa que saiba usar racionalmente esse equipamento, né? Então, esse é a mensagem aí que eu queria passar aí com esse slide, tá? Aí o segundo ponto que o Genet que a gente planejou aí para o Genet atuar é a parte do PE da ANEEL, né, da eficiência energética, como bem o Juliano comentou, né? Então, o parâmetro principal aí, que é a RCB, a relação custo-benefício, né,
ela que norteia aí os projetos aí de eficiência energética, né? Então, tanto na fase de projeto, para ele ser aprovado, como também para a fase posterior, né? Depois que ele foram feitas as substituições dos equipamentos, né? Como é que está esse RCB, né? O acompanhamento, né? Que hoje normalmente é feito aí dentro de um protocolo de MV, né? Mas não se prevê fazer um monitoramento contínuo, né? Então, é para isso que o gente aí também está se propondo a fazer, como bem colocou o Brits aí também, né? Bom, como é que o sistema aí, então, está sendo utilizado, né? Então, aqui é uma das salas, né? Um equipamento antes de se fazer o retrofit, a substituição, né? Um ar-condicionado de janela antigo, esse é o da década de 90, né? Então, tem muitos, pelo menos tinham muitos equipamentos assim na faculdade, né? E essa é a placa do Genio que é instalada em cada sala, é baseada em Arduino, em chipset Arduino. Detalhes sobre a placa, depois o Eduardo vai fazer aí uma apresentação, é a próxima apresentação, né? Então, a essa placa são ligados vários sensores, né? Então, tá aqui, assim, uma cara bem, assim, rudimentar, simples, mas a ideia nossa sempre foi essa, de fazer um sistema, um hardware e até o software baseado em arquitetura mais aberta para ser uma coisa simples e muito fácil de ser replicada, né? Então, a gente tem também aí alunos aí da graduação que trabalham no projeto e eles também ajudam aí na parte do sensoriamento, né? Então, poderia também replicar esse tipo de monitoramento em outras salas. E aí, como são módulos, né? Eles se encaixariam aí dentro do sistema, né? Então, na fase de projeto aí do PE, né? Deve ser levantada uma medição antes, que seria a medição antes, né? Então, as condições de uso do equipamento. Então, desde o consumo, né, as horas que são utilizadas em ponta, fora ponta, dias úteis, não úteis, né, o fator de utilização de equipamentos, né, e um ponto importante aí dos parâmetros importantes aí, que seria o COP, que até o Brits mencionou, que é o coeficiente de desempenho, né, do equipamento. Numa fase de projeto, em equipamentos assim antigos, dificilmente a gente consegue resgatar aí, num manual aí, quanto que era a condição, o valor nominal do COP do equipamento. Então, e também isso porque depende muito das condições de manutenção em que o equipamento sofreu, né? Então, essas medições aqui das temperaturas de entrada e saída no ar-condicionado, a gente conseguiu levantar uma metodologia um pouco simplificada para poder fazer essa estimativa desse parâmetro, né, do coeficiente de desempenho. E após o retrofit, é um monitoramento contínuo. Então, continuar com esse monitoramento, tanto do equipamento, mas como do ambiente, né? E aí, com isso, a gente verificaria os parâmetros que foram adotados aí na fase de projeto, se eles estavam adequados, né? Então, a gente verifica também o hábito de uso, né? Então, tem até um efeito aí que, quando a pessoa sente que o equipamento agora é mais eficiente, às vezes o hábito dela pode até mudar, né? Até aumentar o uso do equipamento, né? A verificação do COP, né? Entre esse medido aí, esse nominal também por novo equipamento, porque o que vem aí no catálogo do equipamento, normalmente em certas condições, né, que o fabricante aí determina, né, e aí existem algumas peculiaridades, por exemplo, aqui todos os condensadores eles têm que ser instalados no pavimento térreo, por exemplo. Então, existe aí uma perda de carga aí do líquido, do gás de arrefecimento até a trocadora aqui. Então, com isso também cai um pouco aí a eficiência do equipamento, né? Então, o quanto cai, quanto isso vai afetar, então isso também a gente está tentando aí levantar, né, com essas medições. E isso também poderia ajudar numa indicação de manutenção, né? Então, não só em equipamentos novos, mas isso instalado em equipamentos mais antigos, né? Se esse consumo aí e a eficiência do equipamento
não valeria a pena fazer uma manutenção mais pesada nela, né? Então, aí seria o cálculo de custo, né, da manutenção em relação à economia, essa nova economia de energia que se poderia se obter. Então, essa é uma das saídas que a gente está desenvolvendo aí, que vai apresentar para o usuário, por exemplo, do RCB. Então, o RCB de referência, né, que é o que foi planejado ali no projeto do PE, ele é meio que uma constante, né, para os próximos 10 anos, que seria a vida útil do equipamento. Nossa proposta aí, com todo esse monitoramento, é transformar isso num parâmetro um pouco mais dinâmico. Então, às vezes até num ECB médio mensal, né, dependendo do uso, das condições do equipamento, né, e chegando até num ECB que a gente está chamando de tempo real, né, como a gente faz o monitoramento de minuto a minuto, e a gente está registrando isso tudo num servidor aí, num banco de dados e também rodando os algoritmos, a gente está se propondo a fazer isso de maneira quase que em tempo real, tá? Bom, falar só rapidamente sobre o local, né, da faculdade aqui, o projeto onde está sendo feito o projeto piloto, né, escolhemos aí dois prédios, né, de um total aí de vários conjuntos aí que a FEM, que a Faculdade de Engenharia Mecânica possui, né, para instalar o nosso sistema, né, o GENET, né. São vários tipos de salas que estão sendo monitoradas. Então, estão salas administrativas, né, salas de professores, de pesquisadores, que tem aí de 3 até 5 alunos, né, laboratórios e sala de aula, né. O prédio e o conjunto todo da FEM, ele tem mais de 400 aparelhos, né, de ar-condicionados, que tem aí instalados em mais de 300 salas, né. Então, só para você ter uma ideia, são basicamente, né, são 3 pavimentos, né, cada ala aqui, né, que seria um pedaço, uma parte aqui, tem em torno de 190 metros quadrados aí de área, né, e a gente pegou aí essas salas espalhadas em alguns pontos diferentes para até pegar a diferença de posição de sol, né, tipos de sala, até se é mais quente no inverno ou mais quente no verão, enfim, a gente tentou aí escolher uma variabilidade aí de salas. Tá? A versão 1, que já está instalada aqui na faculdade, né, ela tem, vou mostrar um pouco dessa arquitetura aí, tá? Não vou poder entrar em muitos detalhes aí, porque, até por causa do tempo, mas se alguém tiver mais dúvidas aí, eu posso depois, tá, explicar com mais profundidade, tá? Então, nas salas, são as bases aqui que a gente chama de módulos locais, eles têm uma placa instalada em cada sala, tá? Então, a placa baseada em chipset Arduino, né? E a elas são conectados vários tipos de sensores. Então, temos desde sensor de temperatura, que mede temperatura de parede, temperatura ambiente, umidade relativa do ar, externo, interno, lá de fora da janela, concentração de CO2, luminosidade, né? Além do consumo do ar-condicionado, né? Então, essas placas, ele aquisita esses sinais de minuto em minuto, ele grava aí num backup, né, de um banco de dados local, para a gente não perder esses dados. E aí, ela passa, é transmitido aí para um módulo intermediário que é instalado no corredor, que é uma BeagleBone, né, uma espécie de Raspberry, né, e ele também faz a leitura aí de minuto a minuto, e aqui nessa camada é onde processado aí os algoritmos aí, por exemplo, de carga térmica. E aí, novamente, tem um banco de dados aí um pouco mais parruda, né, um banco de dados relacional, para armazenar aí temporariamente esses dados. Então, temos aí hoje 2 concentradores, um em cada prédio, né, cada concentrador pega pelo menos 3 andares aí, tá? E daí ele também está conectado à internet, aí é via cabo, e ele vai para um outro servidor nosso que armazena aí todos os dados aí, né? Aí é um banco de dados
em MySQL. Então, a gente usa aí até um framework em web para disponibilizar isso numa página web e até aplicativos aí de BI, tá? Vamos lá. Bom, tenho 3 minutos. Exemplo de sensores, né? Isso daqui é uma daquelas alas, né, que eu comentei. Aqui é uma sala administrativa, tá? Dentro dessa sala, nós temos, por exemplo, 2 pontos de temperatura ambiente, né, e umidade relativa, né? 2 pontos aqui de temperatura que a gente cola na parede, do lado interno e lado externo, então a gente vê a propagação do calor que vem do lado de fora, né, para o lado de dentro. Um sensor de temperatura e umidade também do lado de fora, para pegar as temperaturas externas, né, e além das temperaturas de entrada e saída do ar-condicionado, e também CO2 da sala, né, que muitas vezes a concentração de gases também pode dar uma sensação de sufocamento, e isso seria, o sistema sugeriria, por exemplo, abrir as portas, né, ou abrir um pouco da janela para trocar um pouco esse ar, né, então também está relacionado ao conforto. E o consumo, né, do ar-condicionado, que aí no caso aqui a gente está pegando no quadro de distribuição. Então aqui no quadro de distribuição a gente aproveita e já pega também dos equipamentos de quase todos os equipamentos do andar, né? Então tem outras salas aqui com monitoramento do consumo, que aqui no caso foram os equipamentos que foram substituídos aí por novos, né, no programa do PE. E também um sensor de luminosidade, mais para o sentido de se ver a presença de pessoas e o acendimento das lâmpadas, né? A gente ainda não está utilizando eles para o conforto visual, né, de iluminação. Mas isso também poderia, sim, ser tranquilamente utilizado para isso, né? Então, para isso teria que se aumentar o número de sensores de luminosidade e aplicar os algoritmos correspondentes a isso, né? Quantidade de pessoas, assim, tem um sensor aqui também, a gente estamos usando ultrassom, né? É um sensorzinho de ultrassom para a gente captar se existem pessoas entrando ou saindo, e com isso pegar o número de pessoas dentro da sala. Tá? Aqui algumas fotos, né? Essa aqui é a placa que foi instalada, né? Tá na sala. O sensorzinho encapsulado, né? Que fica do lado de fora, tá? Para pegar a temperatura e umidade externa. Sensorzinho de luminosidade e a temperatura de parede. Então tem um sensorzinho que ele está protegido aí por uma peça térmica, né? Para poder pegar só a temperatura da parede. Do ar-condicionado, a temperatura de entrada e saída do ar, né, e o consumo dela. A parte interna, então a gente já pendura os sensores aí mesmo pelo teto, né, para poder chegar ao máximo de altura possível na altura das pessoas, mas a gente não consegue deixar porque atrapalha um pouco a circulação, então ela está um pouco mais elevada, né. Da porta aqui, ó, sensor de ultrassom, né, que a gente coloca, esse é o modelo que a gente colocou do lado, tem dos dois lados um ultrassom, né, mas a gente está substituindo para colocar todas na parte de cima, então porque a gente consegue, chegou à conclusão que está conseguindo captar melhor, né, então com isso a gente conta o número de pessoas que tem dentro da sala. No quadro de distribuição, a gente está usando sensores aí não invasivos, né, de corrente, tudo isso para facilitar mesmo a instalação, e a gente não precisa abrir nenhum circuito, né? Inclusive, a gente está abrindo mão de medir a tensão em tempo real, a gente mede de antemão por outro equipamento e usa isso como uma constante, né? E por isso a gente não está medindo, o objetivo não é medir com precisão o consumo, né, do equipamento, mas sim isso ao longo de um tempo, né?
e quanto que é a economia que está sendo gerada com essas mudanças de hábito ou de equipamento, né? E o concentrador de dados que fica aí no andar, né? Que na verdade ele concentra todos esses dados de minuto a minuto de cada sala, traz aqui para esse módulo, faz aí os cálculos adicionais em cima desses dados e envia de tempos em tempos para o servidor, tá? Bom, acredito conseguir aí ficar um pouco menos tempo e acho que as perguntas, será que dá? Não dá tempo, né? Não dá tempo? Tem uns minutinhos? Bom, aí estou à disposição aí para responder. Bom, uma das perguntas aqui sensores instalados nas placas próximos ao ar-condicionado conseguem medir a temperatura do ambiente com precisão? Na verdade, a temperatura ambiente, a gente está medindo ela no centro da sala, tá? Os que estão no ar-condicionado é só para medir o ar que entra e que sai do equipamento, para a gente poder fazer o cálculo aí da eficiência do equipamento, tá? Se a gente usa o ESP32, na segunda versão já estamos utilizando. Nessa primeira versão, não, é só um Arduino baseado no Mega, né, o 256. E qual o protocolo de comunicação? A gente está usando aqui para o rádio um protocolo proprietário, né? A gente inclusive está utilizando aí um hardware chamado Arduino, aí, que é fabricado aqui em Campinas. A gente optou por esse equipamento por causa do suporte, né, e por a gente ter essa facilidade em poder fazer alguma alteração do firmware dele, né. Mas a versão 2 a gente já migrou aí para um ESP32, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A principal barreira para a implementação do sistema? Bom, eu acho que, por incrível que pareça, acho que é o cabeamento, né? Porque o custo até que ele não é tão elevado, são peças que a gente encontra aí muito facilmente no mercado, né? Inclusive, em 2 anos já queimaram, a gente já teve que substituir alguns sensores, mas foi bem mais tranquilo. Mas acho que o mais, talvez, a implementação seria o cabeamento, né? Porque você tem que entrar em salas aí que pessoas utilizam, você tem que passar por baixo, por cima do forro, não fica muito elegante assim, né? Mas porque a gente optou aí por ser mais simples mesmo, né? O sistema todo, né? Resultados em relação à instalação anterior. Instalação, no caso da versão 2, a versão 2 a gente acabou ainda de homologar e, na verdade, a gente transformou ela também, o primeiro uso dela, num equipamento mais portátil, então ela tem, inclusive, baterias, né, para ela poder funcionar aí em até uma semana aí sem precisar recarregar. Inclusive, nossa ideia era utilizar isso junto com o pessoal do projeto de etiquetagem, né, para usar em etiquetagem de ambientes. A gente ainda não instalou ainda nas salas ainda, então acho que por enquanto ficar devendo aí esses resultados, tá, da instalação. Monitoramento e Analytics, o Grafana, bom, a gente chegou aí também a ver aí o Grafana e talvez em uma versão aí, talvez a gente migre aí uma parte aí para o Grafana, tá, mas a gente ainda não tem nada definido, tá? Bom, acho que deu, deu tempo aí. Bom, pessoal, eu respondo aí os outros aí as outras perguntas aí pelo e-mail, tá? Bom, muito obrigado aí pela atenção aí, e eu passo aí a palavra aí para o Eduardo aí, próxima apresentação.
Beleza.